Eu louvo a Deus pela vida, Pai, do Diácono Luiz, que está há tantos anos conosco, Pai, nesse ministério, e tem, Senhor, sido bênção em tantas áreas, ajudando a gente em tantas coisas, no louvor, na manutenção da igreja, na recepção de pessoas, na oração, em tantas coisas. E hoje, Pai, o Senhor dá para ele uma outra oportunidade de trazer a mensagem aqui pela primeira vez. Eu tenho certeza que o Senhor já ministrou a palavra ao coração dele e que o Senhor vai usá-lo poderosamente. Então, o que apenas te peço, Pai, tira dele, Pai, toda a insegurança, tira dele, Pai, todo o medo e coloca, Pai, dele essa ousadia que ele tem tanto, Pai, essa coragem, Senhor, esse espírito de alegria e que a alegria que está dentro dele possa invadir toda a igreja. Fala, Pai, com a igreja através da vida do teu filho. Manda, Pai, a tua palavra para a tua igreja. É o que eu te peço e desde já te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Você tem mais uma salva de palmas para Jesus? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Se acomodem na cadeira. Vou dando alguns versos da Bíblia aqui, os irmãos com conhecimento junto comigo, mas quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade. Para mim, assim, foi um motivo de muita alegria. Eu fiquei emocionado no dia que o pastor falou isso para mim, me chamou até aqui à frente, deve ter mais ou menos 20 dias, quando ele falou isso para mim, porque assim, eu não sei de vocês, eu sei que tem um desejo. Glória a Deus! O desejo, o sonho nosso, o Senhor sempre realiza quando a gente quer. Glória a Deus! Em outros lugares por aí afora, eu sido convidado, vou pregar o Evangelho, mas assim, é diferente você pregar o Evangelho lá fora do que aqui. Para ver o rosto de cada um que você conhece, sabe quem é, olhando para você, assim como o pastor pela primeira vez nesse lugar. E desde já quero fazer meus agradecimentos não só ao pastor Rafael, mas ao pastor Inácio, meu amigo de caminhada, presbítero Eduardo, pastor Simar, minha Guilherme ali que eu conheço desde pequeno ali, meus filhos nem falam, minha família não tem nem palavra para falar. E agradeço a cada um que está aqui assim. Eu sei que alguns já sabiam que isso ia acontecer, que eu ia estar aqui, por isso vieram. Não para ouvir o Diácono Luiz falar, mas para ouvir um pouco da palavra do Senhor pela boca do Diácono. Amém? Eu quero abrir a Bíblia aqui e falar algo da palavra do Senhor, que está aqui no livro de Oséias. Eu fui até separado para isso. Amém? Oséias capítulo 2. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Rei da Glória. Eu vi alguns esboços, como disse o pastor, quem sabe uns 50, mas eu não consigo. Com esboço para mim não tem jeito. Eu vi alguns esboços fazendo durante algumas semanas atrás, e fazia, que manchava, jogava no lixo, até escreveu algumas coisas aqui, mas já saiu daquilo que estava programado na minha mente. Então eu falei para o Senhor, olha atrás, eu falei, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Aleluia! O que eu vou falar vai ser da parte do Senhor, não da minha parte. Não aquilo que meus irmãos querem ouvir, o que precisa ouvir. Não aquilo que eu quero falar, mas que o Senhor queira usar a minha boca para falar. Aleluia! E eu falei para o Senhor, então vai ser o livro de Oséias, que eu tinha separado antes, bem lá atrás, mesmo antes de ele ter feito o convite para mim, que aquilo me deixou meu coração muito alegre. Amém? Oséias capítulo 2, verso 16. Vou trazer alguns versos da palavra do Senhor. Espero só que os irmãos entendam o que Deus vai falar essa noite. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Oséias, no capítulo 2, verso 16. Vou ler até o 23. Diz assim: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamará mais meu Baal. 17 diz assim: e da sua boca tirarei os nomes de Balaim, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. 19 diz assim: desposar-te-ei comigo para sempre,
desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. O 20 diz assim: desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. 21. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e eles responderão a Gisrael. E semear ele para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruama e Lo-Ami, direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és meu Deus. A Bíblia diz que este homem, Oséias, foi chamado por Deus para ser uma representação do Senhor. E ele comparou ali Oséias como se fosse ele, o próprio Deus, e a igreja como se fosse uma mulher prostituta. A Bíblia diz que ele falou: olha, tu, Oséias, sai da tua casa e vai até um prostíbulo e casa com uma mulher de prostituição. E Oséias não entendeu naquela hora que o Senhor falou. Ele falou assim: Senhor, eu não estou entendendo, isso é palavra minha. Ele falou assim: sai daqui e vai até um prostíbulo e traz uma mulher e casa com ela, porque esta mulher, ela é representação de Israel. Essa mulher é representação do pecado que Israel tem cometido contra a minha vida. E ali o profeta não entendeu o que estava acontecendo. E ele veio outra pergunta: mas Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Ele falou: só me escute e obedece. Vai lá em casa que tu vai ver o que vai acontecer. Parece que ele foi até o prostíbulo e trouxe uma mulher de prostituição. Casou com aquela mulher. Essa mulher deu à luz a um filho. Até citei o nome dele já aqui. Glória a Deus. Na sequência, deu à luz a uma menina. E depois outra menina. E ele começou a fazer uma comparação de uma coisa para outra. De cada filho que ia nascendo, ele fez uma comparação. Aleluia. Glória a Deus. Ele separou ali de Israel. No Senhor visita o sangue. E eu não entendi o que Deus estava falando. Glória a Deus. O Senhor chamou o segundo filho, Lo-Ruama, porque o Senhor se compadecerá do povo. E ele também não estava entendendo. Ele faz ele ter mais um filho com aquela mulher. E tem mais um filho, chama o nome de Lo-Ami, porque não sereis meu povo, nem eu, seu Deus. Aí confundiu a cabeça do profeta. Aí o profeta não entendeu o que estava se passando. E o Senhor falou com ele: falou: olha, assim é Israel. Quando eu tirei ele do Egito, trouxe ele para perto de mim, eles eram uma bênção, caminhavam junto comigo. Mas quando eu dei tudo para eles, sabe o que aconteceu? Se desviaram do meu caminho. Deixaram de ver o que era certo para mim, começaram a adorar outros deuses. É o que vai acontecer com essa mulher. E por isso que essa mulher sai e vai de novo para o prostíbulo. E o Senhor fala para ele: olha, vai lá de novo. Mas eu não estou entendendo. Foi assim que eu fiz com o meu povo. Meu povo se desvia e eu vou buscar. O meu povo sai e eu vou buscar. Meu povo se afasta e eu vou buscar. Aleluia. Vai chegar uma hora quando eu vou compadecer deles. Aí o profeta não entendeu mais. O Senhor falou: tenho feito uma aliança com o povo que se prostitui. Porque uma hora, meu pastor, o povo quer saber de Deus, mas quando é abençoado se afasta do Senhor. E ele compara com Deus como se fosse um balaim, com um Deus qualquer. E sabe por quê? Por causa do que ganha, do que recebe. Por isso muitas vezes Deus não tem abençoado a minha nem a sua vida, porque Ele sabe até onde a gente vai parar. Muitas vezes a gente fica num deserto sem saber o que está acontecendo. É porque Deus quer mais intimidade. Nós não temos intimidade com Deus, porque com o mundo nós temos intimidade. Essa é a pura realidade que existe na minha e na sua vida. Quando é para ter intimidade com o mundo, a gente tem. A gente tem umas amizades aí que só Deus
para nos julgar. Mas com Deus é complicado. E o Senhor começa a reclamar isso para Oséias. Ele chama Oséias de representação dele. E a igreja é uma prostituta que sempre se desvia do caminho. E o Senhor fala: olha, Oséias, não vou mais compadecer esse povo. Eu vou chamar esse povo para um particular, e se ele não vier, Oséias, você sabe o que vai acontecer com Jeremias. E Oséias ali começa uma guerra dentro dele mesmo, sendo ele comparado com o Senhor. Pense que é no dia de hoje o Senhor olhar para a minha vida e para a sua, e a gente não tem tanta intimidade com Deus que a gente tem comum. Então a gente está dizemos o que? Adorando Deus de que jeito? Do jeito que a gente quer. Deus não quer isso, não. Deus quer intimidade minha, Ele quer intimidade sua. E eu fiquei ali observando essa passagem faz dias atrás. Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor falou: sabe o que é isso? Isso acontece não só com ele, mas com você também. Muitas vezes nós estamos aí fora e ouvimos coisas, e vemos coisas que não agradam ao Senhor, e a gente não repreende, a gente acaba deixando passar. Inventaram agora uma situação de um tal do bebê reborn, e está cheio de crente adorando o bebê reborn. Olha aqui para mim, está cheio de crente que adora o bebê reborn, e se alguém falar alguma coisa, ele fala que está amarrado. Sabe por quê? Porque não conhece Deus verdadeiro. Porque se conhecesse a Deus, não se agarrava a um boneco e ficava adorando aquele boneco. E depois fala: foi Deus que deu. Aí está comparando Deus, como o povo comparou naquela época, ao Balaim, a Baal, adorando um Deus. Olha, Deus sabe quem é, conhece quem é. Quando você vê um boneco, você olha para ele e compara ele com Deus, porque você ninguém pode tocar no seu boneco, porque seu boneco fala, seu boneco até febre que você não está entendendo. O boneco até febre tem. Isso para mim, meu irmão, eu não sei para você se é minha. Essa perversidade do mundo, colocando na minha e na sua mente. O que nós fazemos é trazer o mundo para dentro da igreja, mas nós não levamos a igreja lá para fora. A igreja precisa sair. Aleluia. E matar essas criaturas que tem aí fora. Não com próprias mãos, mas com palavra e oração. Glória a Deus. Porque não precisa ver fora quem é o Senhor. Glória a Deus. E ele fala aqui na palavra que eles fazem adoração a Deus, comparando Deus com o Balaim. É bíblico. Isso é bíblico. Isso tem acontecido todos os dias. Não é diferente na minha e na sua vida. A gente tem feito certas coisas que não tem agradado ao Senhor. E o Senhor pede intimidade. Eu estou vendo, escutando pregações desse lugar aqui, que sai daqui de cima. Intimidade. Aleluia! E nós não temos intimidade com Deus. Amizade com o Senhor, ninguém quer ter amizade com o Senhor. Sabe por quê? Ele precisa endireitar o caminho. O caminho está torto. Porque o caminho está reto. Se o caminho estivesse reto, o Senhor não estaria cobrando de mim, nem estaria cobrando da igreja. Aleluia! O Senhor só cobra aquilo que ele acha que está errado. Ele tem certeza, nós aqui achamos que está certo. O Senhor tem certeza que nós estamos errados. E por isso, eu te peço nessa noite, olha somente para o alvo, que é Jesus. Aleluia! Não olha para o mundo. A gente tem olhado muito para o mundo, esquecido de Deus. Nós temos esquecido de Deus. O mundo aí fora está se prostituindo de todo jeito, nós aceitando essa situação. Ou eu estou mentindo? Nós aceitamos essa situação aí fora. Toca umas músicas mudando na casa do fulano, eu também estou ouvindo. Mas eu ouço de vez em quando, isso aí não é pecado. A minha Bíblia diz que de uma fonte só não pode sair dois tipos de água. Eu não sei adorar a Deus, eu adoro o mundo. Mas uma músicazinha só, o rapaz tocou no som do carro dele. Mas você lembrou que chegou na sua casa, você lembrou mesmo? Você está entendendo que eu estou falando? Deus não está falando com vocês só, não está falando comigo também. Quantas vezes com música mundana e colocando na mente, deixando ficar na nossa mente. Sabe por quê? Nós estamos comparando Deus com o Balaim. Estamos comparando nosso Deus com qualquer Deus que existe por aí. Está faltando, sabe o quê? Santidade na minha e na sua vida. Está faltando mais intimidade com o Senhor. Nós não estamos tendo isso aí. A
Agora, intimidade com um amigo do trabalho, nós temos. Com o vizinho, eu tenho intimidade até demais. Mas com Deus, nós estamos deixando de ter intimidade. E o Senhor começa a cobrar isso do povo de Israel, usando o profeta, fazendo uma simbologia da igreja mulher e daquele homem, seu próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória, José, você é minha simbologia. E a igreja é aquela mulher. Você casei com o meu povo, trouxe para perto de mim, fiz uma aliança. Eles quebraram a aliança por causa do mundo. Se afastaram de mim para ficar envolvido com o mundo. Mas quando está precisando na minha casa, que ele vai buscar. Por isso o Senhor fala esta noite. Quer mais intimidade. Não só de você, é minha também. Os pastores estão aqui na minha retaguarda também. O Senhor cobra de todo nós. Não é só de quem está sentado na área da igreja, não. A intimidade tem que ser para todos. E o Senhor não está falando sozinho. Ele está usando essa palavra para falar comigo e com você, com nós. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos santos. Mas nós não somos santos. Santo, santo, santo é o Rei da Glória. Ele sim é santo. Mas ele chama nós de santo. Eles comparam nós com uma santidade que nós não temos. Mas nós buscamos em Deus essa santidade. Então nós buscamos em Deus, ele reconhece que nós precisamos dele. Para isso nós precisamos ter esse reconhecimento, porque o Senhor tem conhecido e tem reconhecido o que somos nós. As representações que nós somos, mas o nosso arrependimento, o nosso desejo de adoração vai fazer com que Deus se lembre. Porque ele tem uma promessa. Então Paulo fazia 730 anos quando foi lançada essa profecia por Oséias. E depois chegou a promessa. A promessa era Jesus Cristo para mim, para a minha vida e para a sua vida. E ele veio. O tempo é da graça. Mas só acontece com os crentes hoje em dia, é velho da desgraça. Porque o tempo da graça a gente tem esquecido. Mas a graça é a graça do Senhor. Que a graça também tem justiça. E a justiça ela vem de Deus. Enquanto nós não lembrar disso, nós vamos ficar nessa mesmice. Que hoje eu sou crente. Saio na rua e esqueço de quem é Deus. Eu saio lá fora. Qualquer coisa me tira a paz. Qualquer coisa quer me tirar do caminho de Deus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Você acha que é fácil estar aqui em cima falando isso para vocês? Porque essa palavra antes de vir para vocês, ela veio para mim primeiro. Primeiro ela fez efeito em mim. Para poder trazer para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Porque não é fácil. Para ninguém estar aqui. Quanto mais para os líderes. É pior, porque a cobrança é maior, Deus. Mas olha a Deus, porque uma quinta-feira como essa, chamada quinta-feira da vitória, a igreja tem bastante gente aqui que vem ouvir a palavra. Seja conserto, ou seja bênção, seja da sua casa, seja dos seus aposentos. Lá fora está frio, tá, mas você vai se aquecer aqui. Era uma palavra que aqueceu o seu coração. E eu falei, Senhor, fiquei ali atrás, pensando, até conhecer um pouco o pastor Inácio, um pouco o pastor Rafael. O povo quase que não chega na igreja. Espírito de Deus. Mas daqui a pouco o povo começou a chegar. Falei, Deus, tu és muito glorioso. Eu não tenho palavra para falar com o Senhor. E eu fiquei ali imaginando ali atrás, eu falei, Senhor, eu subi naquele público que falaram que vai ser a minha pessoa vai ministrar a tua palavra. Esse povo vai pensar. Aí o Senhor falou assim: não pense neles, pense em mim. Eu estou me mandando e o resto eu falei, Senhor, mas é que ele não fala. Só faz aquilo que eu te mando. E o que acontece é isso com nós que dizemos ser crente, ou mesmo pregador do Evangelho, queremos fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Por isso que nós pecamos contra Deus. Mas eu quero encerrar, que as horas já estão se passando. Eu quero falar uma coisa para vocês. Fique com essa palavra.
Você não tem o conhecimento ainda do profeta Oséias? Leia os 3 primeiros capítulos. Só os 3 primeiros capítulos. E escute o que Deus fala com o povo. Escute o que Deus fala com a sua igreja. Escute a comparação que Ele faz. Mas Ele fala: se nós se arrependermos e voltar a ter a mesma adoração que tinha antes, Ele vai se compadecer de nós. Ele não vai deixar nenhuma besta fera nos comer. Ele fala até com o leão. Ele seria como um leão para nos despedaçar, nos matar e nos despedaçar. Mas se a gente se arrepender verdadeiramente, Ele vai se compadecer. Porque não seria um dia comum para Deus. Porque Deus, Ele sabe o que faz e sabe o que fala. Mas eu e você não. Nossos erros, nosso pecado, nossa iniquidade, o Senhor está nos livrando disso. Mas para isso, tem um pouco de conhecimento da palavra e um pouco mais de intimidade com Deus. Você tem o conhecimento que tem a palavra, você não é enganado aí fora. Já estou quase acabando. Vou falar algo da parte do Senhor para vocês. Presta atenção numa coisa. Quando você conhece a palavra e tem o ensinamento que a gente tem tido nessa igreja, não vamos falar que ele dá em particular para nós não. Na aula bíblica que se passa nos domingos e dos cultos a qual a gente tem os ensinamentos de palavra ao domingo aqui. Aleluia. Se você não tem aprendido, você deixa quando sai daqui, deixa aqui dentro que você ouve. Mas se você ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado nesse lugar, o Senhor vai mudar a minha relação. Precisamos só colocar em prática. Porque você falar e ouvir, falar, nossa, eu ouvi aquela pregação que falou comigo, falou aqui, lá fora, como é que está? Quando você sair aqui, você continua com a palavra na sua mente, você esquece ela quando você acorda. Esse é o nosso maior problema. E é o nosso maior pecado dentro de Deus. É esquecer o que Deus tem falado, o direcionamento que Deus tem dado para a minha e para a sua vida. Amém? 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 Eu não ouvi amém? Amém? Então entenda só uma coisa: o Senhor nunca vai nos rejeitar. Nós temos rejeitado o Senhor. Ele nunca vai nos rejeitar. Ele sempre vai nos levantar. Você nunca viu um profeta chegar e falar para você: olha, está caído e vai morrer. Não. Olha, o Senhor falou, vai te levantar. Ele falou, vai mudar a tua vida. Ele levanta. Por isso, nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. Amém? Amém? Se coloca de pé. Aleluia. Faz uma fila aqui também.